E agora a gente vai para a principal atração que traz turistas até Montreux, que é o Castelo de Chillon, e tem uma maneira muito estilosa de chegar lá, que é através do barco. Então o barco vai aqui pelo Lago Léman, que ele banha Montreux, né? Só que esse lago, ele também está na divisa entre a Suíça e a França. O barco aqui, ele é de 1905 até 1920, mais ou menos, depende do estilo de barco, mas são todos esses aqui, Belle Époque. O que a gente tá é o Veve, ele é de 1907. E sim, dá pra você ter refeições aqui no barco. Se você precisar usar o barquinho salva-vida, vai ser até de modo estiloso aqui, olha só. O Léman é o maior lago alpino da Europa. Ele tem 73 quilômetros de comprimento e chega a 310 metros de profundidade. Ele conecta cidades como Montreux, Lausanne, Genebra. Ele é enorme e nas suas águas serenas refletem as montanhas dos Alpes. Tem todas as vinícolas de Lavaux, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Esse barco que a gente pegou para chegar aqui até o castelo, ele está incluído então no Swiss Travel Pass, que é o passe de trem que todo turista aqui, que não seja da Suíça mesmo, consegue comprar. E aí tem para a partir de 3 dias até 15 dias. Está aqui o Castelo de Chillon, que é um dos nossos favoritos, tipo o Monte São Michel lá na França, mas é que é no mesmo estilo, assim, ó, fica dando uma ilhazinha na água, porque proteger é melhor do que ter aquele fosso em volta, né? Então, o castelo, esse aqui, o Castelo de Chillon, é a base do castelo da Pequena Sereia. Lembrou agora? Viu o filme? E se vocês acham que é só o barco que está incluído no Swiss Travel Pass, tem algumas atrações que também estão incluídas, que é o Castelo de Chillon, sim. Então, a entrada aqui, para quem tem o Swiss Travel Pass, é gratuita. Olha a cor desta água aqui em volta do castelo. E para quem não tem o Swiss Travel Pass, então a entrada aqui custa 15 francos do castelo. E é um castelo muito legal de se conhecer, porque você pode entrar dentro de várias partes, algumas salas são ambientadas, então você pode conhecer bastante coisa interessante de como funcionava um castelo. E antigamente os castelos eram pintados de branco, por quê? Porque a galera que chegava de barco conseguia ver de longe para poder estacionar pertinho, né? Essa pintura branca sumiu, mas sobrou aquela do meio ali, ó, que é o relógio. Então, tá vendo? O ponteiro é de verdade, ali é 3D, mas o fundo do relógio é pintado na parede. Dessa vez que a gente está vindo aqui no Castelo de Chillon, a gente se deparou com uma pequena reforma que está acontecendo aqui, principalmente dessas pontes. Além dele ser um castelo, né, gente? Ele tá na beira de um lago, então tudo fica mais bonito. Aqui na maquete a gente pode ver, então, que o castelo fica realmente uma pequena ilhotinha que tem aqui. E aí ele é ligado por essa ponte, essa pequena pontezinha aqui, que foi feita no século XVIII. E se você viu o nosso vídeo de Berna, você vai saber que o símbolo deles é um urso. E eles tomaram conta aqui de 1536 a 1798. Então você consegue enxergar ali, ó. Pá, dando zoom aqui. Olha no relógio. Tem nos cantos o símbolo do urso. E aqui eles pintavam do lado de fora também, que era pro barco chegar. Então... De uns anos pra cá, eles vêm fazendo vinho aqui dentro do castelo. E eles deixam nesses barris pra que ele envelheça. Aqui próximo a Chillon fica a região de Lavaux, que é uma região de produção de uva e, consequentemente, de vinho também. Então, os vinhos que são produzidos aqui no castelo são feitos com uvas de Lavaux. Vendo essa área que foi construída em cima das pedras, essa é a parte mais baixa aqui do castelo.
E no começo aqui era o storage, né? Onde eles guardavam as coisas, as comidas e tal. Então tem uma porta que dava doca. Então o barco parava aqui, descia e carregava tudo pra cá. Depois, quando invadiram aqui e tomaram, virou a prisão. E essa sala aqui chamava Aula Magna, que Aula Magna em latim significa a maior sala. E as colunas são, ó, de mármore escuro, preto, estranho, né? E aqui onde eles faziam as reuniões, se assistisse filme da Idade Média, tipo onde era Távola Redonda. Isso aqui era a sala de jantar. Olha, falta muitos móveis, né, gente? Aqui tem uma coleção de baús, gente, que eles usavam aqui no castelo em diferentes épocas. O castelo funcionou por mais de 500 anos, então são móveis de várias épocas aqui e são muito bonitos, todos desenhados aí, entalhados com a madeira. Esse aqui é o exemplo de um dos dormitórios, só que a caminha é tão pequena pro resto do espaço que tem, e as pessoas eram realmente menores, né? E quem habitou primeiro aqui, o castelo, foi a Casa de Savoia. Eles são lá da Itália. A Casa de Savoia é aquela que a gente mostrou lá no vídeo, quando a gente estava em Torino. Sim, eles vieram de lá até aqui, através do Paço de São Bernardo, gente. Que é onde tem o túnel, né, que liga, então, a Itália até que a Suíça. E aqui não tem banheiro, né, dentro do castelo. Como é que eles tomavam banho? Tem um exemplo aqui, olha. Era então esse estilo ofurô aqui, que eles enchiam de água e aí tomava banho, só que eles tomavam poucos banhos, né? Então por isso que não era tão difícil assim. Era um evento quando tomava banho, então eram poucas vezes no ano. E você não acha chique hoje em dia 2 chuveiros pro casalzinho ficar lá e tal? Isso não foi invenção de agora não, ó. Sempre existiu. Você sempre sentava aqui de casal pra trocar uma ideia e ver um seriado. Aí aqui então é o banheiro, gente. Você fazia aí o número 1, o número 2 e ia direto lá pro lago. E aqui a gente tá em uma das torres de defesa. Olha só, não é castelo se não tiver umas armaduras, né? O pessoal usava isso aqui pra se proteger das flechas quando tava lutando aqui de dentro, porque a flecha, de vez em quando, o cara tem muita sorte e acerta por dentro daquele buraquinho. E a gente tá aqui no verão, então o pessoal tá aproveitando demais. E eu vou aproveitar pra mostrar a transparência da água desse lago. Olha isso aqui, que coisa mais linda. E o castelo, ele tá inteiraço assim, gente, porque teve poucas batalhas por aqui. Então, quando a cidade de Berna conquistou aqui o castelo, teve alguns tiros de canhões, machucou um pouquinho a torre, mas pouca coisa, viu? Não foram grandes batalhas. Por isso, então, ele tá inteiraço e é bem legal visitar, justamente porque ele tá muito intacto e tem todas essas ambientações de salas. E agora é hora de apreciar o Festival de Montreux, que foi fundado em 1967. Ele é um dos mais renomados festivais de músicas do mundo. Ele acontece na Promenade de Montreux, nas margens do Lago Le Mans. Ele tem uma atmosfera única, não é só jazz, não. Tem uma mistura de gêneros. Ele se torna, então, o epicentro global da música todo verão, onde ele celebra a arte e a diversidade musical. Então, bora conferir um pouco do que foi esse festival em 2024. Jusqu'au bout, parce que je suis pas d'adapté. Sorry, c'est pas d'adapté. Big up à tous ceux qui
aqui a gente tá visitando o Cassino Barrière, que é o cassino de Montreux. Mas por que a gente tá vindo no cassino aqui na Suíça, né? Porque aqui dentro era um estúdio que o Queen gravou seus últimos discos. Então lá dentro tem uma exposição com alguns acessórios que eles utilizavam. Vamos lá ver como é que é. E antes do Queen aqui já tinha o estúdio. Em 71 ele pegou fogo, que até era tão famoso já, que fizeram uma música, Smoke on the Water, de Deep Purple. Freddie Mercury nasceu em Zanzibar, gente. Ele era africano, olha que loucura. E ele veio pra cá, então, no final da vida, onde a banda Queen tinha o estúdio que era exatamente aqui. Eles tiveram um estúdio de 1979 a 1993. E muita gente famosa veio gravar música aqui, tipo AC/DC, Led Zeppelin. Muita gente também vinha pra cá no Festival de Montreux, que é o que tá acontecendo agora, nessa época. O Festival de Montreux acontece no mês de julho e hoje não é só um festival de jazz como era a princípio, mas tem vários estilos de música em diferentes palcos e o festival é dividido tanto a parte gratuita quanto a parte paga, os shows pagos. Uau, como é incrível ver um rascunho, né? O original, na verdade, da letra de uma música aqui feito por eles. Que coisa impressionante. O Queen veio aqui em Montreux pela primeira vez em 1978, quando eles vieram gravar o seu 7º álbum, que chamava Jazz. Esse foi o álbum, então, que foi gravado aqui em Montreux, o Jazz, que trouxeram ele aqui para essa cidade suíça. E esse aqui foi o último álbum, então, que o Queen fez, e o nome do álbum é Made in Heaven, né? Que, então, o Freddie Mercury já tinha morrido. E a capa do álbum, olha, é total Montreux aqui, com a estátua atrás do Freddie Mercury e os três aqui. Então, a capa do álbum é a estátua dele. Aqui na cidade também tem uma estátua do Freddie Mercury que fica em frente ao lago, ali no calçadão. O cassino então pegou fogo e o prédio dele estava abandonado, então eles resolveram fazer o estúdio aqui dentro do cassino e reformar o cassino. E tem peças originais aqui do estúdio, gente. Claro, a gente não pode colocar a mão aqui, mas fica bem pertinho da gente. E olha só, exatamente aqui, esse é o local exato onde o Freddie Mercury pisou e gravou as suas últimas músicas. Os estúdios aqui se chamavam Mountain Studios, os estúdios da montanha. E, gente, custa nada, é de graça para vir ver essa exposição aqui. Então, se vocês estiverem passando por Montreux, caso vocês estejam aqui no festival, não deixem de visitar, porque vale muito a pena. Ela é pequenininha, mas vou falar, bem explicativa. E, gente, não deixem de ver aqui a porta original do estúdio, essa parede aqui toda assinada, fica aqui do lado do cassino. Então aqui era onde eles entravam diretamente pro estúdio. Não é vandalismo não, aqui no estúdio mesmo, lá dentro, eles falam: não esqueça de ir lá ver a porta e deixar sua mensagem pro Freddie Mercury e pro Queen. E se você for ficar mais tempo em Montreux, dê uma passadinha em Vevey também. Isso aí você confere no nosso próximo vídeo aqui da Suíça. E não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo e seguir a gente aqui no canal para não perder nada. Um grande beijo!